Olá, eu sou Rosana Maneschi e farei a apresentação de Antônia Negrão, que está impossibilitada de realizar essa apresentação. Irei compartilhar a tela aqui com vocês. O trabalho é intitulado Etnoconhecimento do Manejo de Açaizais em Áreas de Várzea, nas Ilhas de Abaetetuba, Pará. Os autores: Antônia do Socorro Silva Negrão, Wagner Luiz Ramos Barbosa e Rosana Maneschi, que sou eu. Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, o PPGEDAM, um curso que é da Universidade Federal do Pará. A Antônia fez mestrado no nosso programa. Bem, os ribeirinhos da região das Ilhas de Abaetetuba desenvolveram suas práticas de manejo de açaizais nativos nas áreas de várzea, a partir da experimentação de utilização do recurso natural e da transmissão do conhecimento local ao longo do tempo, resultando assim nessa diversidade biológica que hoje nós conhecemos. Assim, as práticas de manejo de açaizais vêm se modificando em função da crescente demanda do mercado externo pelos frutos de açaí. Essa demanda tem pressionado e levado a uma tendência de monocultura que pode gerar riscos ambientais, impactando na flora, na fauna local e, em médio e longo prazo, pode impactar na estagnação da produção do açaí. Essa tendência à monocultura tem sido denominada de açaização das áreas de várzea. Essa atividade de pesquisa teve como objetivo sistematizar o conhecimento local sobre o manejo de açaizais nativos nas ilhas de Abaetetuba e localizar o recurso natural vegetal. O desenvolvimento dessa pesquisa se justificou pela necessidade de valorização do conhecimento local e auxiliar o diálogo de saberes entre ribeirinhos e técnicos, para apoiar processos de desenvolvimento local, pautados pela manutenção da biodiversidade funcional. A fundamentação teórica. Nós trazemos aqui alguns levantamentos anteriores, né, e trazemos a importância de estudar essas etnovariedades. As plantas de valor nutricional elevado encontradas na floresta amazônica passaram por um longo processo de domesticação. O cultivo inicialmente ocorria em áreas de clareira abertas na mata, a partir de fenômenos naturais, como raios, queda de árvores, enfim. O manejo ao longo do tempo e a diversidade biológica e cultural, né, que nós conhecemos hoje, ela ocorreu a partir da seleção de fenótipos de plantas alimentícias de origem florestal, e aí foram se formando as verdadeiras florestas de alimentos. As etnovariedades são populações ecológicas ou geograficamente distintas criadas a partir da sua seleção em determinada localidade. O manejo é realizado a partir da coleção desses saberes locais. A biodiversidade contida em uma paisagem, né, ou seja, em uma localidade, ela é resultado das interações humanas de forma ampla e complexa, a partir da cultura humana local, que ao longo do tempo vai formando uma coleção de saberes locais, pode ser denominada como consciências históricas dessa comunidade, permitindo então a sua adaptação à frente às mudanças nos ecossistemas e para apoiar processos de desenvolvimento local e buscar melhorias da qualidade de vida das pessoas nas áreas rurais, o trabalho da ciência técnica ele é considerado fundamental. E para promover esse desenvolvimento local, né, a partir do trabalho da assistência técnica e extensão rural, a gente deve lembrar que é importante associar a autonomia de uma determinada coletividade para tomar decisões com base nas suas crenças, nas suas prioridades. Então, o trabalho da assistência técnica local, ele deve levar em consideração esses saberes locais, né? A metodologia do trabalho. O trabalho foi desenvolvido no município de Abaetetuba, que pertence à mesorregião do Nordeste paraense, localizado a 120 quilômetros da capital Belém.
Esse município inclui 22 ilhas situadas na confluência do rio Tocantins com o rio Pará, no estuário do rio Amazonas. Os moradores das ilhas, né, ou ribeirinhos, apresentam uma forte relação com o meio natural, e esse modo de vida depende da acessibilidade fluvial. Eles vivem da pesca artesanal, pesca extrativista do camarão, produção artesanal de matapi e da produção do açaí nativo, prioritariamente. O estudo se iniciou a partir de uma pesquisa de campo exploratória, de natureza qualitativa. Foram realizadas visitas para entrevistas não diretivas com técnicos da prefeitura, órgãos de assistência técnica local, sindicatos de trabalhadores rurais, cooperativas, líderes comunitários e os ribeirinhos, que recebem o açaí de seus pares e concentram a produção para venda nas ilhas ou entregue em Abaetetuba. Foram selecionados os participantes chaves para buscar informações sobre as práticas de manejo realizadas por eles nos açaizais nativos e também o papel da assistência técnica sobre a atividade. As ilhas trabalhadas foram Açacoeira, Maracapucu, Quianduba, Furo Grande, Bacuri e Campopena. E foram selecionados 13 participantes chaves. Os critérios que a gente utilizou para selecionar os participantes foram existência da etnovariedade de açaí na ilha e na propriedade, se o açaí é comercializado pelos ribeirinhos e a concordância do ribeirinho em participar da pesquisa. Tá? Essas são as ilhas, né, trabalhadas. E essas são as variedades, etnovariedades de açaí. Né? Então, a gente tem a etnovariedade branca, o preto e o una, como eles chamam lá. Nesse mapa é apresentado as ilhas de Abaetetuba e a localização do tipo de açaí que é manejado. Né? O mapa ele localiza, então, essa origem dos recursos genéticos que pode ser utilizado na pesquisa e assistência técnica como instrumento de conservação genética on-farm. Esse tipo de conservação de recursos genéticos é um processo histórico, natural, que conserva etnovariedades a partir da demanda local de produção da comunidade, que resultam das interações humanas sobre o ecossistema ao longo do tempo. O manejo das plantas da etnovariedade una, em nichos de ilhas de Abaetetuba, demonstra que a domesticação do açaí tem sido um processo evolutivo que envolve a interação complexa entre o homem e os recursos naturais, a partir de um processo de tomada de decisão, que vai desde gosto e preferência, perpassando pela dificuldade de domesticar a etnovariedade, o entendimento de seus estágios de crescimento, a resposta ao manejo até a possibilidade de oferta de demanda do mercado, e todo esse processo leva a modificações dos recursos naturais disponíveis nas ilhas a partir dos diferentes tipos de pressão, que podem ocorrer a partir das decisões humanas sobre o meio ambiente. Nessa tabela são apresentadas algumas características, né, encontradas no manejo, né, extrativista desse açaí nativo. Os ribeirinhos, então, eles possuem no mínimo 10 anos de experiência com o manejo de açaizagem. A gente verificou algumas informações com respeito à temporalidade, floração, estágio, amadurecimento do fruto ao longo do ano agrícola, e a gente viu que difere um pouco da literatura científica, que aponta a floração se concentra de janeiro a maio e a frutificação de setembro a dezembro. E os ribeirinhos afirmam que essa floração se concentra em março, e o açaí colhido no primeiro semestre é para venda, né? E ao final do período já é para consumo dentro da propriedade. Essa é uma área onde é realizado o manejo, né, de açaizal nativo. E esse manejo, ele pode ser considerado a limpeza da área, o transplantio de plântulas de açaí de uma área para outra, né, corte das estipes,
para aumentar a produção. A maior parte dos ribeirinhos, eles utilizam no manejo, eles trabalham essa regeneração natural, transplantando plântulas, mas a maior parte prefere produzir as mudas a partir das sementes, tá? Coletadas e selecionadas. Eles selecionam aquelas torceiras que produzem mais e fazem a coleta do fruto para a produção da muda. A partir dessa prática de manejo, é possível o ribeirinho estimar a sua produção, e essa é uma etapa muito importante para realizar um bom planejamento da colheita. Com respeito à assistência técnica, os ribeirinhos relataram que não recebem assistência técnica lá na área, nas áreas pesquisadas, né, nas ilhas pesquisadas, e pesquisas realizadas anteriormente no município relacionaram a necessidade de melhoria de capacitação dos agricultores familiares para o manejo adequado desses açaizais, via instituições públicas ou mesmo não governamentais. Mas que essas intervenções de assistência técnica e da extensão rural, elas possuem dificuldade no diálogo entre a racionalidade do agricultor, do ribeirinho, e a didática extensionista em transferir a tecnologia de uma forma mais acrítica. Então, falta uma assistência técnica adaptada à realidade local, com uma visão multiplicadora comunitária, observando que é necessária e urgente a retomada dos serviços de ATER, desde que em consonância com a política nacional de ATER, lá na região das ilhas. O trabalho tem as seguintes conclusões. Os ribeirinhos relataram o manejo e coleta de 3 etnovariedades de frutos de açaizeiro, que são consumidas, o branco, preto e una, nas ilhas. Apenas as etnovariedades branco e preto realmente são comercializadas. A pesquisa demonstrou que os ribeirinhos das principais ilhas não estão recebendo assistência técnica para realizar o manejo de açaizais. E essa assistência técnica ela deve ser efetiva e considerar a racionalidade do ribeirinho e seu saber local. A didática extensionista deve ser adaptada à realidade local e em consonância com a política nacional de ATER. Acredita-se que informações obtidas nesse levantamento e os produtos desenvolvidos podem apontar aos técnicos a identificação das áreas prioritárias da realização da atividade de ATER nas ilhas de Abaetetuba, bem como auxiliar no diálogo de saberes entre ribeirinhos e técnicos sobre o manejo de açaizais nativos. Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Gestão dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Local da Amazônia, à Universidade Federal do Pará, à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aos líderes comunitários e aos ribeirinhos. Essas são as referências utilizadas nesta apresentação e eu agradeço a oportunidade de apresentar os resultados da pesquisa da Antônia. Muito obrigada.